Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro, eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça aqui. Onde nós paramos, capítulo 20. Milton Swift. Ele chegou sem avisar, como sempre, e sozinho. O helicóptero da NET pousou com uma vespa solitária, espirrando pedaços de algas ao longo da área úmida. Ela observou da balaustrada enferrujada quando ele soltou. Algo jovial e quase desajeitado em seu aparente entusiasmo. Vestia um longo sobretudo de tweed marrom desabotado. Revelava a frente imaculada de uma de suas camisas listradas. O turbilhão da hélice agitando seu cabelo castanho dourado e fazendo tremular sua gravata de Sunset Barnet. Robin estava certo. Ela concluiu. Era mesmo como se sua mãe o vestisse. Talvez fosse deliberado. Pensou, enquanto ele avançava pela praia. Uma falsa ingenuidade. Lembrou-se que Porfire uma vez tinha argumentado que as grandes corporações eram inteiramente independentes dos seres humanos que compunham o conselho diretor. Havia parecido muito óbvio para Angie, mas o cabeleireiro havia insistido que ela não tinha se dado conta de sua premissa básica. Swift era o executivo humano mais importante da Sunset Barnet. O pensamento de Porfire a fez sorrir. Swift, pensando que era um cumprimento, sorriu de volta. Ofereceu-se para levá-la para almoçar em São Francisco. O helicóptero era exatamente veloz. Ela recusou, insistindo em preparar uma tigela de sopa suíça desidratada e aquecer no micro-ondas um pão de centeio congelado. Ela se perguntou, observando comer, sobre sua sexualidade. Com mais de 30 anos, quase 40, de certo modo tinha o jeito de um adolescente extraordinariamente brilhante, cujo início da puberdade havia sido sutilmente atrasado. Rumores, fez por outra. Já haviam atribuído a ele cada uma das preferências sexuais conhecidas, além de muitas que ela acreditava serem totalmente imaginárias. Nenhuma delas parecia provável para Angie. Ela o conhecia desde que entrou para Sunset Barnet. Ele já estava solidamente estabelecido nos escalões mais altos de produção quando ela chegou. Era uma das pessoas mais importantes da equipe de Telly, Eason, e ficou imediatamente interessado nela. Profissionalmente, em retrospecto, ela presumia que Legba a havia colocado no caminho dele, que obviamente estava a caminho do topo, embora ela própria talvez não tivesse percebido, na época, fascinado com o brilho e o constante movimento daquele meio. Bob sentia uma antipatia imediata por ele, movido pela hostilidade inerente de alguém saindo de Barryton contra qualquer autoridade. Mas sempre conseguira esconder isso. Pelo meio da carreira dela, a antipatia era mútua e Swift comemorou a separação e a partida de Bob, com evidente alívio. Wilton, disse ela, enquanto servia uma xícara de chá de ervas, que ele preferia em vez de café, porque Robin ainda está em Londres. Ele olhou de volta, por cima da xícara fervente. Algo pessoal, acho. Talvez ele tenha encontrado um novo amigo. Bob sempre tinha sido um amigo de Angie, para Wilton. Os amigos de Robin eram sempre homens jovens e atléticos. As discretas sequências eróticas dela com Robin nos steams eram montadas a partir de imagens de arquivo fornecidas por continuidade e muito manipuladas por Rebel e sua
Equipe de efeitos especiais. Lembrou-se de uma noite que passaram juntos, numa casa no sul de Madagascar. A passividade e a paciência dele nunca mais tentaram novamente, e ela suspeitava de que ele tivesse medo de que a intimidade pudesse sabotar a ilusão que seus instintos projetavam tão perfeitamente. O que ele achou de eu ter ido para a clínica, Wilton? Ele disse. Acho que admirou o que você fez. Alguém me disse, recentemente, que ele tem falado às pessoas que estou louca. Ele puxou suas mangas listradas e afrouxou a gravata. Não consigo imaginar Robin pensando isso. Muito menos dizendo isso. Eu sei o que ele pensa de você. Você sabe como são as fofocas na net. Wilton, onde está Bob? Seus olhos castanhos, muito fixos. Ainda isso, Angie? Wilton, você sabe. Deve saber. Você sabe onde ele está. Me conta. Nós o perdemos. Perderam? A segurança o perdeu. Você está certa. É claro. Nós o rastreamos. Bem de perto. Depois que partiu. Ele voltou ao seu meio. Havia um tom de satisfação em sua voz. E que meio era esse? Nunca perguntei como vocês se conheceram. Disse ele. A segurança investigou vocês dois. É claro. Ele era um marginal de segunda. Ela riu. Nem mesmo assim. Nem mesmo isso. Você estava incrivelmente bem representada, Angie. Para uma desconhecida, seus agentes colocaram como condição-chave em seu contrato que também ficássemos com Bob Newmarker. Outros contratos já tiveram condições mais estranhas. Wilton. Ele aparece na folha de pagamentos como seu companheiro. Meu amigo. My friend. Swift estava realmente enrubescendo. Ele desviou os olhos, olhando para baixo, para as mãos. Quando ele partiu, foi para o México. Para a cidade do México. A segurança estava em seu encalço. É claro. Não gostamos de perder o rastro de qualquer um que saiba demais sobre a vida pessoal de uma de nossas estrelas. Mas a cidade do México é um lugar muito complicado. Sabemos que ele parecia querer retomar sua antiga carreira. Ele estava fazendo armações no ciberespaço. Olhou-a nos olhos. De novo. Estava se encontrando com pessoas do ramo, criminosos conhecidos. E continue. Ele desapareceu. Sumiu. Você tem alguma ideia de que seja a cidade do México? Se você escorregar para baixo da linha de pobreza, ele estava pobre? Ele se tornou um viciado, de acordo com nossas melhores fontes. Um viciado? Viciado em quê? Não sei. Continuidade? Ele quase cuspiu o chá. Olá, Angie. Bob, continuidade. Bob Newmarker, meu amigo, olhando furiosamente para Swift. Ele foi para a cidade do México. Wilton está dizendo que ficou viciado em alguma coisa. Uma droga. Continuidade? Desculpe, Angie. Esses dados são confidenciais. Wilton, continuidade. Ele começou e tossiu. Olá, Wilton. Prioridade executiva. Continuidade. Temos essas informações. Fontes da segurança descreveram o vício de Newmarker como neuroeletrônico. Eu não entendo. É uma espécie de bem? Wirehead? Estimulação direta dos centros de prazer, disse Swift, hesitante. Ela teve o impulso de contar que havia encontrado a droga e o carregador. Silêncio, criança. Sua cabeça estava cheia com um som de abelhas. Uma pressão crescente. Angie, o que houve? Levantou-se da cadeira, tentando ajudá-la. Nada, estou confusa. Desculpe, nervos? Não é culpa sua. Eu ia lhe contar que encontrei o console de ciberespaço de Bob. Mas você já sabia disso, não é? Posso pegar alguma coisa para você? Água. Não, obrigada. Mas vou deitar um pouco. Se você não se importar. Mas fique, por favor. Tenho algumas ideias para sequências orbitais e queria ouvir a sua opinião. Claro, tire um cochilo. Vou dar uma caminhada na praia e depois conversamos.
Ela observou da janela do quarto, assistindo sua figura marrom diminuir em direção à colônia, seguido pelo pequeno e paciente Donier. Parecia uma criança na praia deserta. Parecia tão perdido quanto ela se sentia. Bom, pessoal, e é por isso hoje. Vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Bye, bye.